que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, telespectadores da TV Mundo Maior. Estamos aqui numa sexta-feira, às 16 horas da tarde, em Guarulhos, no estado de São Paulo, para mais um programa ao vivo, desta grade de programas ao vivo que a TV Mundo Maior lhe oferece, todos os dias às 16 horas. E na sexta-feira, cá estamos nós, novamente, um programa que tem como proposta falar sobre os transtornos mentais à luz da doutrina espírita. E eu sempre gosto de lembrar para as pessoas que a nossa proposta não é ficar buscando explicações e muito menos justificativas na doutrina espírita, em qualquer área da ciência ou filosofia, para aqueles nossos comportamentos que mais cedo ou mais tarde são comportamentos insanos que podem nos levar ao adoecimento. Ou seja, é desnecessário ficar doente para poder perceber qual é o melhor caminho a ser percorrido. E o melhor caminho, não existe regra, nem sistema, nem método que possa nos mostrar qual é o melhor caminho. E sim, um manual do usuário, na qual, na liberdade de escolha, você vai andar de acordo com o que é possível, não havendo conceitos no mundo de Deus do que é certo e do que é errado. E nós estamos inaugurando o programa com uma série chamada O Manual da Vida e do Viver, que é o próprio Evangelho, a Boa Nova. Pegando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós dividimos ele em 4 partes. A parte da fundamentação, do tipo, para que você vive, né? Depois vem quais são os instrumentos para tirar o melhor proveito da vida, quais são as instruções, e agora nós estamos vendo a 4ª parte, que são os instrutores, que é do capítulo 21º ao 28º. E nós estamos hoje no 24º capítulo, que fala sobre não colocar a candeia sob o alqueire. Então esse é o nosso quarto instrutor, vamos dizer assim, né? Que nós estamos vendo. Nós já vimos 3 instrutores, nós estamos no 4º. A primeira, vamos dizer assim, é mais uma, vamos dizer assim, sugestão de como que nós devemos observar os instrutores. Que os instrutores são o que convive conosco, né? Então hoje nós temos que saber quais são os falsos profetas, como é que chama? A questão dos nossos pais, depois vem a questão dos nossos companheiros, que é marido e esposa, né? E agora ele está falando de uma outra coisa, falando sobre o caminho a ser seguido, né? Como que você segue o caminho e como que as pessoas podem, ou não também, vendo este caminho, como que elas seguem. Porque o caminho é o mesmo e cada um anda nele como pode, não é nem como quer. Mas o caminho é um só. Não existe outro caminho que nos leva a Deus que não seja apenas, que não seja, vamos dizer assim, este. E aí então o que ele fala de não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E aí vamos começar a entender algumas coisas. Primeiro, o que é alqueire? Alqueire era uma unidade de medida que existia na época de Jesus, que era uma caixa, né, que cabia uma certa quantidade de grãos. Então, um alqueire de milho, um alqueire de feijão, né, que você comprava aquilo. E esse alqueire era uma caixa, um caixão grande assim, que só tinha um lado aberto. Então, quando ele fala quem acende uma lâmpada, não põe no chão e cobre com alqueire. É isso que não se coloca embaixo do alqueire. A gente pega a lâmpada e coloca no lugar mais alto. Então, o que significa isso? Qual deve ser o nosso instrutor? Aquilo que realmente ilumina os caminhos, né? O instrutor ilumina o caminho, não esconde os caminhos, ou não dá meios caminhos, ou não conta só um pedaço do caminho, ele ilumina todo o caminho. Então nós vamos ver aqui no nosso primeiro slide que ele fala exatamente sobre isso. Ó. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. A candeia sob o alqueire, porque fala Jesus por parábolas? Isso também é muito interessante, né? E outra, não vades ter com os gentios. Então vamos fazer o seguinte, é claro que a gente pode entender que a luz sob o alqueire, que está aqui do lado direito, é quando algumas verdades são ocultadas propositadamente, e aí quem não sabe disso pode ser facilmente dominado. É um mistério, né, cujo exame
algumas religiões proíbem, ou mesmo governos proíbem. Não é só sobre questões espirituais, é também sobre questões também de ciência e filosofia. Porém, existe o critério da luz sob reserva, que é uma previdência, uma sabedoria previdente, como eu falo, de só revelar aquilo que a pessoa pode entender e não de uma vez por todas. Ou seja, até porque existem algumas coisas que, se for soltar de vez a luz, pode cegar. Então, uma coisa é você mostrar aos poucos uma verdade conforme a pessoa pode digerir. E a outra é ocultar com fins de manipulação. Aí vem então por que Jesus falava por parábola, né? Por que ele falava por parábolas? Era o seguinte, quando Jesus resolveu que tinha que levar a boa nova para as pessoas, ele tinha um pequeno problema, né? Como que ele ia falar de coisas tão sublimes para as pessoas tão chegadas, vamos dizer assim, a um mundo material, carnal, né? Vivendo mais para comer e para evacuar, né? Um tubo digestivo era mais importante do que o coração e muito menos mais importante que o cérebro. Como que ele ia falar sobre isso, né? O que aconteceu? Estava ele, uma vez lá nas suas noitadas, e que Maria, a mãe dele, de uma certa maneira, ficava preocupada, e lembrando que naquela época a noitada era até as 10 da noite, certo? Quando ele voltava, a mãe ficava preocupada. E onde ele ficava? Ele ficava no Monte das Oliveiras meditando sobre isso. E ele ficou assim, como é que eu vou falar dessas coisas tão sublimes para pessoas tão toscas, né? Tão ainda carentes do mínimo de informação. Foi então que ele teve a ideia, quer dizer, talvez como médium direto de Deus, ele foi intuído, né, no sentido de falar, usar o poder do mito. Hoje a gente fala, atualmente, o poder do mito, segundo Freud e Jung. Então ele começou a inventar, vou falar através de histórias, e essas histórias eu vou pegar do dia a dia deles, e no meio delas eu vou inserir um ensinamento espiritual. E disse que quando ele voltou para casa, às 10 da noite, ele viu a mãe fazendo pão. E dizem que foi essa primeira parábola que veio na mente dele, porque ele viu a mãe dele misturando levedo, né, que é o fermento, na farinha. Então ele começou a pensar, olha, quer dizer, pequenas quantidades de levedo levedam a farinha toda. Então foi a primeira parábola que ele falou isso, pequenas, querendo dizer o quê? Que quando você tem um pouquinho só de fé, várias pessoas também se iluminam junto daquele que foi iluminado, né? E aí, então, por isso que ele fala por parábolas. Aí vamos entender matematicamente por que ele fala por parábolas, já que nós estamos na fé raciocinada, talvez você não gostei dessa explicação. Então, pensa o seguinte, o que é parábola? É um arco de parábola. Então, se você pega um canhão, né, eu quero atirar na minha outra mão. Se eu atirar reto, o que vai acontecer? A bala vai cair no meio do caminho, certo? Se eu levantar o canhão, a bala vai fazer um arco de parábola e vai atingir o meu objetivo. Então, as parábolas atingem mais longe as pessoas, ok? E uma outra questão, quando você vai calcular, assim, trigonometricamente falando, o arco da parábola, você chega à seguinte conclusão, que existem variáveis que fazem essa parábola atingir mais longe ou mais perto, que tem a ver com a força com que você emite a bala e o ângulo do canhão, né? Ou seja, o que significa isso? Que cada um vai captar da parábola aquilo que é capaz de digerir. Então, se eu tenho 20% de evolução espiritual, eu vou entender só 20% da parábola, o suficiente para mim evoluir para 30%, para 40%, ok? Se eu já tenho 50%, eu vou entender uma profundidade de 50% nessa parábola. Aí eu vou poder, com isso, evoluir para 60%, 70%. Essa foi a função por qual ele falou por parábolas. E isso é o que nós chamaríamos de luz em reserva, ou seja, para não te queimar, eu vou contar uma coisa que todo mundo vai ouvir e cada um vai pegar o que pode. Por isso, a parábola. E aí a gente vai ver lá, até porque não tem nenhum segredo, nós vamos ver no slide, não tem nenhum segredo que não venha a ser conhecido, né? Não há segredo que não venha a ser conhecido. O que não significa isso? Que o homem pode conhecer todos os mistérios hoje. Não, ele não pode conhecer, não dá, ele não tem capacidade para isso. Significa que o homem um dia conhecerá todos os mistérios, mas é claro, de acordo com a sua evolução. E eu nem sei se há necessidade de saber de todos os mistérios. Na realidade, o que acaba acontecendo é que quando você tem um despertar espiritual, o mistério é o que menos interessa. O que interessa para você é estar em comunhão com Deus, usando uma palavra católica. Que a partir do momento que você se teve o despertar espiritual,
segredo não tem mais importância. Por que que não tem mais importância? Porque o que mais nos beneficia é estar nesse estado de espírito de ligação em alta fidelidade com Deus. Tudo o resto tem seu valor relativizado. Como eu estou em contato com o absoluto, todo o resto torna-se relativo, por isso que não é tão importante assim. E aí a gente vê aqui, encerrando esse slide, né, que cada coisa tem de vir na própria época. A semente lançada à terra fora da estação não germina, tá? Segundo Allan Kardec no parágrafo 4º lá, né? Faz sentido, né? Então, se nós vamos perceber, vendo o nosso outro slide, por que que então ele disse, olha, você não precisa ir falar com os gentios. Gentio, não é com L, né? Os gentiles, né? As pessoas que são gentis, não é isso. O que não significa isso? Que quando ele falou para os apóstolos, e lembrando que os apóstolos eram todos pescadores, pessoas simples, poucos letradas. Se eles fossem falar com os gentios é como se fossem os cientistas, o dono da cultura, os caras culturados da época. Eles iam engolir, né, os apóstolos, que eram pessoas simples. Então, não é que eles desprezavam as pessoas cultas ou pagãs, ou como está escrito aí, e sim que essas pessoas, os pagãos e os judeus, não estavam tão preparados quanto outras pessoas estariam para poder entender o que eles iam falar, que iam falar para o coração e não para a mente. Então, não se aplicar hoje em dia, o que são os gentios? Os incrédulos, os que são sistematicamente zombadores ou crédulos, né? Os obstinados em ser adversários, mas não estão nem um pouco interessados em entender. Então a gente não tem que perder ou gastar a nossa energia tentando convencer quem está só chacoteando as coisas, fazendo chacota. Mas deve se aplicar a quem? Às pessoas de boa vontade, as que desejam luz e as que querem ver. E mesmo assim, falando do ponto de vista dos espíritas, né, significa hoje, o que significa hoje para os espíritas? Acho que o espírita não tem que sair fazendo pregação espírita, é levar a cultura espírita. O que mais convence as pessoas de se aproximarem de Deus e de Jesus é o seu comportamento como pessoa, que não precisa nem ser espírita para ser cristão. Então, olha que interessante, deixar tranquilo os outros não é dar mostra de indiferença, né? Ou seja, não é ficar não fazer pregação, não é que eu estou pouco me lixando, mas a boa política porque sabe que vai chegar a vez deles. E quando estiverem dominados pela opinião geral. Dominados, na realidade, não sei se é a palavra, mas o despertar espiritual vai chegar de qualquer maneira, conosco, sem nosco, ou apesar de nosco encher o saco de alguém. Então, não somos obrigados a ir aos gentios. Hoje é aos que são obstinados em mentir. Mentir não, em não aceitar nada. E naquela época eram os cientistas da época. Estamos aqui terminando nosso primeiro bloco e vamos voltar já já para continuar o programa novamente. Até já.